Fala galerinha do bem, eu sou o Alan Christian, estou aqui para trazer para você o noticiário do dia, dessa quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. Você que está chegando agora no nosso canal, deixa aquele like bacana, se inscreve aí, compartilha com seus amigos para continuarmos crescendo, levando o melhor conteúdo esportivo. Hoje o boletim é comigo, Alan Christian, aqui diretamente da redação do podcast Show de Bola, tá bom? Olha só, gente, tivemos nessa quarta-feira o cumprimento da rodada 32 do Campeonato Brasileiro da Série A, que se iniciou na quinta-feira retrasada com um jogo entre Chapecoense e Cuiabá, o empate em 0-0. O cumprimento dessa rodada se deu na terça-feira, onde o Grêmio venceu o Fluminense por 1-0, aí aliviando a situação do Grêmio na zona de rebaixamento. Não saiu ainda da zona de rebaixamento, mas já começa a dar um passo em busca desse escape da zona de rebaixamento, O Grêmio hoje está com 29 pontos e continua nessa pegada, nessa luta. Ainda tem um jogo a menos aí, que em relação aos concorrentes diretos tem um jogo a menos, e o Grêmio vai pegar todos esses concorrentes diretos ainda, pelo menos alguns deles o Grêmio vai pegar, e confronto direto, o Grêmio vencendo aí esses 6, 7 jogos, o Grêmio acaba escapando dessa zona maldita, zona de rebaixamento. O time do Grêmio, ele não é um time para estar disputando a zona de rebaixamento, mas devido a algumas coisas que aconteceram no decorrer da temporada, troca de treinadores, primeiro o Renato Gaúcho, depois veio o Filipão, não deu jeito, o Filipão acabou encrencando-se com o elenco, a sua comissão técnica também, e na pessoa do Paulo Turras, alguns jogadores não gostavam do Paulo Turras, e acabou criando um clima não muito agradável. O Filipão foi demitido e enfim chegou o Mancini para ver se resolvia a situação, Lembrando que antes do Filipão ainda tinha o Thiago Nunes, que assumiu o Grêmio logo após o Renato aí, e não deu jeito. Mas o elenco do Grêmio é um elenco bom, tem lá o Douglas Costa, que começou a jogar bem, o Ferreirinha, o time bom do Grêmio, mas infelizmente o time do Grêmio está vivendo essa situação de zona de rebaixamento, Na noite de ontem, às 18h30, tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Ceará por 2-1. Mais tarde tivemos o passeio do Atlético Mineiro em cima do Corinthians com falha de Cássio, Muitos vão dizer que não foi, e inclusive o próprio Cássio, ele tem dificuldade de admitir quando falha, ele nunca assume quando falha, mas para mim o Cássio falhou no primeiro gol do Atlético, na batida de Diego Costa. O Cássio acabou aceitando ali o gol. Depois desse primeiro gol, o Atlético Mineiro deu um passeio, um baile em cima do Corinthians, que, pasme senhores, o time do Corinthians não deu um chute a gol em 90 minutos. O time do Corinthians, que tem jogadores que batem muito, exemplo do Fagner, do Fábio Santos, que batem muito, o próprio Gabriel Volante, que bate bastante. Um time que em 90 minutos fez 4 faltas e nenhum chute a gol. É estranho, para um time que tem Renato Augusto, tem o Juliano, tem o Roger Guedes, tem o GP, que depois que renovou, não jogou mais bola, Quer dizer que depois que renova, o menino deixou de jogar bola, desaprendeu a jogar futebol. Tem algo estranho aí. Silvinho fora já. Silvinho precisa sair do Corinthians. Silvinho não é treinador pro Corinthians. Galo 3, Corinthians 0. Tivemos também a vitória do Santos. Santos que cada vez se afasta mais da zona de rebaixamento. Marinho voltou a marcar pelo Santos. Santos 2, Red Bull Bragantino 0. Um pouco mais tarde, na Arena do Palmeiras, no Allianz Parque, tivemos a vitória do Palmeiras em 4-0 para cima do Atlético Goianiense. Também, um pouco mais tarde, o Sport perdeu para o América Mineiro por 3-2. O Sport que
jogou com 10 desde os 25 minutos do primeiro tempo. O América chegou a abrir 2-0, o Sport foi buscar o empate, mas no final do jogo não teve jeito. América 3, Sport 2. Outro jogo que envolve a zona de rebaixamento, o Juventude, que é o primeiro ali fora da zona. Não, primeiro fora da zona coisa nenhuma. Que é o primeiro ali da zona de rebaixamento, é o 17º com 33 pontos. Hoje ele está a 3 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Bahia, que joga ainda hoje com o Flamengo no Maracanã. Mas Juventude venceu o Internacional por 2-1. Juventude 2, Internacional 1. Nessa busca aí da saída da zona de rebaixamento. Tivemos também o empate do São Paulo com Fortaleza, com mais um erro de arbitragem. Mais uma vez o juiz errou no gol do Vitor Bueno, que saiu do banco, né? E assim que entrou, fez um belo gol, mas o VAR anulou o gol do Vitor Bueno. Logo após, o Benítez fez o gol de empate em uma cobrança de falta. E o São Paulo conseguiu trazer um ponto de lá de Fortaleza. A expectativa era que o São Paulo trouxesse no mínimo 4 pontos. Jogo contra o Bahia, que perdeu. E o jogo de ontem contra o Fortaleza, que acabou trazendo de 6 pontos, trouxe 1. Hoje, completa a rodada, como eu falei, tem o jogo do Bahia contra o Flamengo, né? Flamengo e Bahia hoje, às 19 horas no Maracanã. Pelo momento vivido pelo Flamengo, eu acredito que o Bahia, que vem aí já alguns jogos sem perder, sob o comando do Guto Ferreira, desde que o Guto Ferreira chegou no Bahia lá, o Bahia não perde. Pra mim, sinceramente, vai dar um empate esse jogo aí, né? Vai dar um empate, eu acredito que vai dar um empate e o Bahia vai continuar nessa fuga da Série B, viu? Com certeza o Bahia não vai cair, eu acredito que o Bahia não cai. O Renato Gaúcho no último jogo do Brasileiro contra a Chapecoense, ele reclamou bastante da arbitragem, que teve o pênalti não marcado em cima do Gabriel Barbosa, né? De fato a arbitragem errou muito nesse jogo, né? Mas se o Renato Gaúcho querer justificar o mau momento do clube dele em cima da arbitragem, é muita coisa, é querer abrir mão das suas responsabilidades. Renato Gaúcho, quando estava no Grêmio, ele simplesmente disse que era difícil bater de frente com um time de 200 milhões. Hoje ele está nesse time de 200 milhões, né? Há muita gente no Brasil, inclusive boa parte da imprensa, julga que é o melhor treinador do Brasil em atividade. Aonde? Se o Renato Gaúcho está num time de 200 milhões hoje. E aí, o que é que você faz, Renato Gaúcho? Qual é a alternativa que você cria para o Flamengo? O Flamengo, infelizmente, é aqueles 11 ali que você já está acostumado a ver que deu certo de 2019 para cá. Embora só tenha sido 6 meses de bom futebol do Flamengo, na época que o Jorge Jesus assumiu, foi a metade do ano de 2019 até o mês de dezembro. Depois, com o próprio Jorge Jesus, o Flamengo não jogou bola em 2020. Foi campeão do Carioca, né? Ali em cima do Fluminense. E ainda assim, o Fluminense jogou mais do que o próprio Flamengo. Então, assim, estão muito iludidos com o que o Flamengo fez em 2019, né? E o time ficou soberbo. O time do Flamengo ficou soberbo. Uma soberba incrível. Então, eu acho muito pouco o seu Renato Gaúcho querer colocar o mau momento do time dele na arbitragem. Fato é que hoje também tem Brasil e Colômbia. Brasil e Colômbia na Arena Corinthians, às 9h30 da noite. Brasil que já está virtualmente classificado, né? Se ganhar hoje, confirmará essa classificação matematicamente. Mas para mim o Brasil já está na Copa de 2022, né? Mesmo com futebol pífio, com futebol que não agrada, mas já está lá. Brasil que hoje deve ter o trio de ataque com o Gabriel Jesus, o Rafinha e o pipoqueiro Neymar.
né? Para mim continua sendo pipoqueiro Neymar. Vamos lá, gente. Notícias do mercado da bola. Especula-se que Soteldo, Ricardo Goulart e Cavani poderá vestir a camisa do Palmeiras em 2022. Bom, a diretoria do Palmeiras, uma pessoa ligada à diretoria do Palmeiras não nega que o Palmeiras consultou sim o Soteldo, mas a pedida do FC Toronto é muito alta para liberar o Soteldo, e o jogador também pediu muito alto na questão salarial, né? E eu acredito que pode acontecer a chegada do Soteldo em 2022, pode. Até porque a Leila Pereira, que vai assumir logo o Palmeiras, não assume publicamente que já está negociando com algum jogador, né? Até porque o time está focado na final da Libertadores, no final do Brasileiro, e ainda tem um mandatário lá que é o seu Maurício Gagliotti, né? Então a Leila Pereira não pode assumir muita coisa de público ainda, porque ela não é presidente ainda, não é empossada ainda, mas tudo indica que vai ser eleita e será empossada no mês de dezembro. E daí em diante poderá surgir com mais força essas conversas de que Soteldo vestirá a camisa do Palmeiras. Eu acho um pouco difícil pela pedida do jogador e pela pedida do FC Toronto, né? Mas se tratando de Palmeiras, que tem um patrocínio bastante vistoso, né? Um dos maiores patrocínios do Brasil, se não o maior, pode acontecer sim. Agora, durante a semana teve aí um embate entre o esposo da Leila Pereira, que é o dono da Crefisa, né? Ele falou que se arrependeu de ter feito os empréstimos para contratação no Palmeiras e que não tornaria a fazer isso mais para o Palmeiras, não concederia mais empréstimo. Porém, a Leila Pereira, com 2 dias depois, veio a público e disse que se for necessário fazer a contratação, ela vai fazer sim. Então fica esse embate aí entre a futura presidente do clube e o seu principal patrocinador, né? Mas vamos ver o que vai dar esse imbróglio todo. Pois é, fato é que Ricardo Goulart, ele rescindiu com o clube chinês e está voltando para o Brasil no fim do ano. E o São Paulo também rola conversa de bastidores que o São Paulo também está interessado no jogador, mas o presidente Casares nega, né? Diz que fica inviável para contratar o jogador, mas eu particularmente não traria para o Palmeiras não, porque na última passagem dele fez alguns gols e tal, mas eu não traria. Mas não, até porque ele é novo ainda e tal, 30 anos, mas a gente não sabe como é que ele vem de lá, do futebol chinês. Eu acho que é muito arriscado para trazer um jogador que já passou por algumas lesões, que atrapalharam a sua carreira e tal. O futebol da China, ele vai muito bem, mas o futebol da China é uma outra realidade para o que é o futebol do Brasil, né? Pois é, Cavani, eu também não acredito que venha, porque o Cavani ele tem contrato com o clube lá da Premier League até o meio do ano. E só para você ter ideia, o Cavani ele ganha em média de 6 milhões de reais lá no clube inglês. Então fica inviável para qualquer clube do Brasil ou da América do Sul pagar um salário desse para Cavani, não é? Só se ele diminuir muito a pedida. Se ele diminuir muito a pedida, aí sim. Hoje o Palmeiras é um clube favorito no Brasil a trazer o Cavani. Até porque o Galo, não acredito que tenha muita necessidade de trazer o Cavani, nem o próprio Flamengo, né? Mas pode ser que se meta na questão da negociação pelo fato de rivalidade, de não querer reforçar um rival direto por títulos. Pois é, meus amigos, esse foi o boletim informativo do podcast Show de Bola dessa quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. Eu sou Alan Christ e volto a qualquer momento na próxima... volto a qualquer momento trazendo mais notícias do mundo esportivo para vocês, tá bom? Senta o dedão no like, se inscreve e compartilha com seus amigos para que continuamos crescendo em informação, trazendo muito conteúdo esportivo para você. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!